botar para gravar, e a gente já pode questionar. Beleza. Então a gente encerrou ali a aula de convecção. Ficou duas ou três atividades para vocês, né? Duas atividades para vocês. Agora a gente pode ir para o último assunto aqui, tá? O último tipo de troca de calor. Beleza? Então, o último tipo de troca de calor é a irradiação. Então esse é um pouquinho mais complicadinho de entender, mas nada muito difícil, tá? Beleza? Então o que acontece aqui? Todos os objetos, eles têm uma determinada temperatura. Então vamos pegar aqui, tem um objeto qualquer, ele tem uma determinada temperatura. Essa temperatura faz com que esse objeto emita o que a gente chama de ondas eletromagnéticas. A gente vai aprender mais para frente, eu acho que no caso de vocês é só no terceiro ano, como analisar ondas, tá? Mas basicamente ele emite para todos os lados aqui um tipo de onda eletromagnética. Essas ondas, a gente fala que são ondas no espectro do infravermelho. Beleza? Já ouviram falar em infravermelho, né? Então ele está emitindo aqui para todos os lados. Então, essas ondas, elas são infravermelho. Por que é chamado de infravermelho? Pensa no arco-íris. Tá? O arco-íris vai do vermelho até o violeta. A gente só enxerga o que está no meio entre o vermelho e o violeta. O que está do lado do violeta, a gente não enxerga, seria ultravioleta. O que está do lado do vermelho, a gente também não enxerga, que é o infravermelho. Então a gente não vê isso. Esse infravermelho, é uma energia emitida para fora, tá? E essa energia, ela consegue atravessar o vácuo. Ela pode atravessar o vácuo sem problema nenhum. Então, se você sai no sol, você consegue sentir o calor do sol na sua pele. Como que esse calor, essa energia está vindo do sol até você? Então, o sol está emitindo ondas infravermelhas, certo? Que transferem essa energia através do vácuo até chegar no seu corpo. Essa emissão, ela acontece para todos os lados, então ela é tridimensional. Para todos os lados vai acontecer. Quanto maior a temperatura de um objeto, mais calor ele vai irradiar, mais energia ele vai mandar para fora. Beleza? Isso daqui a gente chama de lei de Stefan. Lei de Stefan Boltzmann. Eu não vou escrever a equação bonitinha, tá? Porque não é relevante para a gente aqui a equação bonitinha. O que importa é só entender do que depende. Então, a intensidade da emissão, ela é proporcional à temperatura elevada à quarta potência. O que significa isso? Que quando eu aumento a temperatura, a intensidade das ondas emitidas aumenta elevada à quarta potência. Tudo bem? Então aumenta muito. Você pode pensar assim, por exemplo, vou pegar um caso aqui. Se você vai aquecendo um metal, ele vai emitindo cada vez mais energia, tá? Vai emitindo cada vez mais energia. Vai chegar um ponto em que você esquenta tanto esse metal que ele emite tanta energia que ele deixa de emitir somente no infravermelho e ele começa a emitir também em luz visível. Você começa a ver a energia que ele está emitindo. Então, vocês já viram quando você aquece um metal tão aquecido que ele começa a brilhar. Beleza? Certo, gente? Então, a emissão vai depender da temperatura. Outra coisa, a emissão também depende da área. Ela também é proporcional à área. Então, foi o que eu tinha comentado com vocês lá no primeiro assunto lá. Quando um cachorro vai dormir, ele vira uma bolinha, porque ele diminui a área, então a emissão de energia dele diminui também, ok? Ele diminui a área. Já quando você quer secar roupa no varal, você aumenta a área, né? Você estica ela o máximo que dá. Para aumentar a área, aumentar a emissão, fazer com que a água evapore mais facilmente. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Hein? De boa? De boa. Beleza. Bom, infravermelho não é um tipo só de onda, tá? A gente tem infravermelhos de vários tipos diferentes. Alguns materiais deixam o infravermelho passar tranquilamente. Alguns tipos de infravermelho. Outros materiais não deixam passar tão facilmente alguns tipos de infravermelho, tá? Então, se a gente pegar o infravermelho emitido pelo Sol, ele atravessa muito bem a nossa atmosfera, tá? E vai chegar aqui na Terra. Então, a gente tem aqui a superfície da Terra,
E o que o Sol está emitindo chega na Terra tranquilamente. É claro que uma parcela é refletida pelas nuvens, né? Então bate na nuvem e volta, uma parcela bate em superfície e volta, mas uma grande parcela consegue atingir. A Terra também é quente, então a Terra também emite calor para fora o tempo todo. Vou desenhar de azul aqui o da Terra, tá? A Terra está emitindo para fora o tempo todo. Só que tem um problema. A onda que a Terra emite é diferente da que o Sol emite, porque o Sol é muito mais quente do que a Terra. O que impede que a Terra mande esse calor para fora? Então, existe uma camada de gás aqui que é transparente para a luz atravessa tranquilamente, mas a onda que a Terra emite, esse calor que a Terra está jogando para fora, não passa muito bem. Então, essa camada é principalmente feita de metano, metano é CH4, e gás carbônico, que é CO2. Beleza? Vapor de água também, mas menos. H2O. Então, o que acontece nisso daqui? Quando a Terra está emitindo esse calor, ele bate nessa camada, não consegue atravessar, ele volta. Beleza? Se ele volta, quer dizer que a Terra vai sendo aquecida. O nome disso daqui é efeito estufa. Então, o que é o efeito estufa da Terra? É quando o calor que a Terra emite não consegue sair da Terra. Ele bate e volta. Fala assim, então o efeito estufa é ruim? Igual todo mundo fala em aquecimento global? Bom, não necessariamente, tá? Se não tivesse nada de efeito estufa, a Terra seria fria demais. Então pensa que a temperatura, se não tivesse efeito estufa, seria perto de 20 graus Celsius mais fria do que é em qualquer situação. O problema realmente não é o efeito estufa, né? A gente não fala em aquecimento global, a gente fala em mudanças climáticas, que é um aumento do efeito estufa. Então, quanto mais metano você coloca na atmosfera, mais gás carbônico, você está aumentando o efeito estufa. Então, a temperatura dentro dessa região vai ficar cada vez mais alta, certo? Temperatura mais alta não quer dizer que em todo lugar vai ficar mais quente. Não, quer dizer que você tem mais energia na atmosfera. Lembra que temperatura é energia de molécula? Quanto mais energia você tem, mais extremo vai ficar o clima. Então, onde neva, vai nevar mais ainda. Onde é quente, vai ficar mais quente ainda, certo? Onde dá tempestade e chove pra caramba, vai dar mais tempestade e vai chover mais ainda. Certo, gente? Beleza? Então, esse é o efeito estufa. Já que eu falei do efeito estufa, eu posso falar para vocês como funciona uma estufa, então, né? Certo? Já que o efeito estufa é relacionado a uma estufa, a gente pode falar de uma estufa. Então, espera aqui. Numa estufa de plantas, por exemplo, quando você quer cultivar uma planta que precisa de uma temperatura mais alta, você coloca um teto de vidro, o fundo da estufa geralmente é escuro, né? E você vai ter o sol atravessando esse vidro, atingindo ali o chão, né, esquentando o chão, e esse ar aqui dentro vai sendo aquecido e ele não pode sair, porque eu tenho um teto prendendo. Então, a convecção não vai conseguir tirar esse calor daqui, né? Não vai ter bastante dificuldade. A condução também, né? Porque os materiais aqui são isolantes. E mesmo como o solo vai esquentando, o solo também vai emitir. Mas a emissão do solo acontece numa frequência diferente de onda. E essas frequências não conseguem atravessar muito bem, elas ficam presas. Beleza? Assim como as ondas que a Terra emite ficam presas na camada de gás carbônico e metano, as ondas que o chão emite vão ficar presas também, tá? Então uma estufa geralmente ela tem um teto de vidro que vai impedir, vai dificultar essa perda de calor, certo? Então em estufa você vai cultivar plantas que precisam de temperaturas mais altas, né? Tipo morango, por exemplo, né? Ou maconha. Você cultiva numa estufa, beleza? Fora do Brasil, obviamente, aqui é proibido, tá? Não vão para cadeia. Entendido, pessoal, como funciona então uma estufa? Alguma dúvida aí? Hein? Tranquilinho? Tranquilo. Beleza. Bom, continuando. Tem algumas coisas que são bem bobinhas, assim, mas que a gente consegue perceber, tá? Então, se você tem uma fogueira, tem uma, aqui é uma fogueira. Como desenha a fogueira? Tem umas paradas de madeira e tem um fogo em volta. Isso é uma fogueira. Olha que fogueira bonita. Vou escrever, senão não tem como saber o que é, né? Se você tá aqui no chão, olha, perto da fogueira, você tá aqui. Você sente o calor da fogueira chegar em você. Mas como que esse calor chega? Será que é através da condução? O calor vai passando de molécula a molécula até chegar em você? Não, né? Porque aqui tem o ar e o ar é isolante. Né? Ele dificulta essa troca de calor. Será que é através da convecção? O ar quente perto da fogueira vai para a direita? Não, né? O ar quente tem a tendência de subir. Então não é. Então tem que ser através da irradiação.
Como a fogueira está muito quente, ela irradia muito calor. E esse calor chega até você. Beleza, pessoal? Certo? Então, é a irradiação que faz o calor chegar até você. Percebam que a irradiação ela vai acontecer em todas as situações, tá? Beleza? Bom, um dos últimos exemplos que eu posso falar aqui para vocês, antes de a gente passar para o outro, é o caso das câmeras térmicas, também chamado de visão noturna. Então, o nosso olho e as nossas câmeras, né, elas funcionam com base na luz. Então, ela tem um sensor que capta a luz, luz visível. Luz visível é aquilo que fica no arco-íris, né, que vai do vermelho até o violeta. Mas você pode construir um sensor que, ao invés de captar luz, ele capte infravermelho. Como eu falei para vocês, todos os corpos estão emitindo infravermelho o tempo todo. Então, uma câmera que capta infravermelho, você vai conseguir descobrir qual a temperatura dos objetos em volta e onde estão esses objetos, sem precisar realmente ver eles através de luz. Ou seja, você vai conseguir enxergar à noite, tá? Algumas espécies de serpentes, elas têm um órgão que chama fosseta laureal, uma coisa assim, que elas identificam o calor emitido pelos objetos. Então, mesmo no escuro, uma cobra vai conseguir, essas cobras que têm esse órgão, elas vão conseguir ver um rato, por exemplo, porque elas não veem o rato, elas veem o calor emitido por ele. E assim elas podem atacar. Beleza, pessoal? Certinho? Fechou, né? Fechou essa parte. Falta só mais uma coisinha, tá? Pra gente discutir sobre emissão de calor através da irradiação. Uma coisa importante que eu posso comentar agora. No espaço, tipo, pensa na Estação Espacial Internacional. Todo mundo fala, o espaço é frio. Bom, o espaço pode até ser frio, mas lembre que temperatura tem a ver com o movimento de moléculas. No espaço, tem pouquíssimas moléculas. Então, não dá para definir muito a temperatura do espaço, né? Certo? Então, dentro da Estação Espacial Internacional, ou dentro da estação russa que existia até um tempo atrás, o mais difícil é você impedir que ela fique quente demais. Por quê? Porque quando você esquenta ela, o calor não é jogado para fora através da condução, nem através da convecção, só através da irradiação, certo? Porque não pode ser pela condução, porque não tem molécula em volta. Não pode ser através da convecção, porque não tem ar quente para subir, né? Não tem ar. Então, o calor sai emitido através da irradiação. Então, na verdade, é muito mais difícil você jogar esse calor para fora. Ou seja, é mais fácil você superaquecer lá dentro. E se você superaquece, né, vai ficar tudo mais difícil para trabalhar. Beleza, gente? Certo? Então você vai ter, tipo, aqueles painéis solares que servem para jogar calor para fora, ao invés de servir para receber luz. Tá? É mais fácil você ter dificuldade em jogar calor para fora do que em receber energia. Pessoal, eu tenho aqui na apostila, então peguem lá a apostila, página número 15, tá? Então acha lá a apostila, página número 15. Pegaram? Apostila, página 15. Eita, cadê? Vou tirar essa folha daqui já. Então, olha, aqui na página número 15, questão número 1, 2. 3, 4 e 5 está escrito informações para as questões 3 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5 eu quero que vocês façam, tá? Então podem marcar a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 para vocês resolverem. Daí eu faço com vocês a 6 e na 6 eu comento mais coisas, tá? Deixa eu tirar meu marcador daqui. Vamos deixar aqui mesmo. Então, vamos fazer juntos a número 6 e a gente pode ver aqui. Então ele fala assim, acompanhe lá comigo. Em um experimento, foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. Então você tem ali duas garrafas, uma branca, uma preta, e tem um termômetro dentro de cada uma. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Então, alguém acendeu a lâmpada e deixou ela acesa. Por que o nome chama lâmpada incandescente? Porque o metal lá dentro esquenta tanto que ele começa a emitir luz. Mas se ele está quente, ele emite muito calor também, tá? Beleza? Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Letra A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e B. Após a lâmpada ser desligada e atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Beleza? Ele pede para a gente falar aqui. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi. Então, a pergunta aqui é: existe diferença de cor
quando eu estou aquecendo e resfriando o material? Então a resposta é que sim, né? As cores são importantes. Então, quanto mais escuro for o material, quanto mais escuro, mais ele emite e mais ele absorve. Absorve barra emite mais. Quanto mais claro for o material, ele absorve e emite menos, certo? Então, se eu quero produzir um equipamento que receba muito calor e absorva esse calor, eu faço ele ficar mais escuro. Então, pintaria ele de preto. Se eu quero que o material ele não absorva muito calor, que letra que é essa? Eu não sei, né? Era pra você não ver. Se eu quero que um objeto não absorva muito calor, eu pinto ele de branco. Então, todo mundo já saiu no sol de camiseta preta e de camiseta branca, e vocês perceberam a diferença. Uma cor mais escura, ela vai absorver mais calor. Se ela absorve mais calor, esse calor absorvido vai se transformar em temperatura na camiseta. A camiseta vai ficar quente, teu corpo vai ficar quente. Já uma camiseta clara, ela vai absorver menos calor. A gente fala que ela reflete mais, né? Certo? Se ela reflete mais, significa que menos energia vai ser absorvida e, portanto, você vai esquentar menos. Tudo bem? E a ideia da absorção e da emissão é bem parecida. Então, se eu tenho um equipamento, eu quero que esse equipamento jogue calor para fora rápido, eu pinto ele de preto, né? Deixo ele escuro. Se eu quero que esse equipamento emita pouco calor para fora, eu deixo ele claro, certo? Beleza, gente? Então, percebam que geladeiras, geralmente, elas são bem claras. Por quê? Porque a ideia é que não tem essa troca de calor com o ambiente, né? Quanto mais escuro, mais calor vai ser trocado. Já a grade que fica atrás da geladeira, você quer que ela troque muito calor com o ambiente. Então ela é pintada de preto, né? Ela é escura, certo? Perceberam essa diferença? Em 2014, eu sou muito fã de Fórmula 1. Então em 2014 começou os motores novos. E esse motor gera muito calor. E as equipes estavam com um problema em manter o motor numa temperatura mais adequada. Então o que eles fizeram? A tampa dos motores de 2014, elas são mais escuras do que atualmente, porque as equipes estavam com muita dificuldade em manter o motor frio, o motor mais gelado. Então, quando você pinta de preto, o que acontece? Ele emite mais calor e esfria mais facilmente, né? Beleza, gente? Então, se a gente pegar agora o nosso exercício aqui, ó. Daí se você se perguntar, tá, e as outras cores, né? Você falou preto e branco. Depende da tonalidade, né? Quanto mais escuro, quanto mais claro, né? Se um objeto fosse perfeitamente preto, ele absorveria toda a energia e não reflete nada. Então você olharia para ele e você não enxergaria, porque ele não está refletindo nada. Tudo bem? Beleza? Pesquise na internet, depois lá no Google Imagens, um material que chama Vanta Black. Ele é o material mais escuro que nós, humanos, já conseguimos criar. Ele absorve mais de 99% da energia que está chegando nele. Então, quando você olha para ele, praticamente não tem luz saindo dele e indo no teu olho, tá? Beleza? E quanto mais branco for o material, se o material fosse branco perfeito, ele absorveria quase nada, né? Ele reflete toda a luz e ele praticamente não esquentaria. Então, se o material fosse perfeitamente branco, você deixaria ele no sol mais forte possível e ele não esquentaria, tá? Certo? Quando a gente fala que o material tem que ser branco, ele também pode ser espelhado. Então, seria a mesma coisa, tá? Pensa que a pessoa deixa um carro no sol e ela coloca aquele papelão no para-brisa pro lado de dentro, né? E geralmente aquela papelão lá, ele é espelhado. Se ele for espelhado, ele também absorve menos. Ele vai refletir, né? Absorve menos, pode interpretar como reflete o calor. Certo? Beleza, pessoal? Então, superfícies espelhadas refletem melhor o calor. Assim como refletem luz também, né? Então vamos resolver a nossa questão número 6 aqui. Ele fala assim, qual foi a variação de temperatura da garrafa preta em comparação com a da branca? Então, a preta ela vai absorver mais calor do que a branca. Então ela vai esquentar mais rápido, certo? Então é maior no aquecimento. A variação da temperatura, né, a rapidez com que ocorre a variação da temperatura, que é o que a gente chama de taxa de variação de temperatura, é maior no aquecimento. Então, não é a letra A, não é a letra C.
Pode ser a letra B, a D e a E. E quando esfriar, um objeto escuro, ele emite mais calor também. Então vai ser maior quando esfriar também. Então, letra E é a correta, né? A taxa de troca de temperatura é maior tanto no aquecimento quanto no resfriamento. O material preto ele esquenta mais rápido, esfria mais rápido. O material branco ele esquenta mais devagar, esfria mais devagar. Resposta correta, letra E. Pessoal, alguma dúvida? Hein? Tranquilo. Beleza? Ok. Pessoal, eu sei que esse conteúdo aqui que a gente viu é bem teórico, né? Certo? Nossa, minha cadela disparou pra latir agora. Consegue ouvir ela? Bom, pessoal, então eu fiz a número 6 com vocês, então ficou para vocês resolverem. Voltando lá. Aqui na página 15, 1, 2, 3, e daí virando a página para a página 16, 4 e 5. Então vocês têm 5 atividades aqui, 5 atividades aí na página 15 e 16, e lá na página 10, a 1 e a 2. Tudo bem? Na quarta-feira, eu corrijo com vocês essas questões, é claro que vocês têm que fazer, né? E daí a gente faz mais algumas lá, mais pro final da apostila, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Acho que não. Tranquilo, então, Vitória? Ah, eu falei para vocês aqui do Vanta Black, que é uma substância que a gente fabrica. Tem um tipo de passarinho, ou um tipo de ave, né? Não é um passarinho, que chama ave do paraíso. E uma delas tem as penas são extremamente escuras, tá? Você praticamente também seria parecido com o Vanta Black. Bem legal de ver. Pessoal, então é isso, tá? Mais uma vez, eu quero que no chat vocês coloquem o nome completo e daí já podem sair, dar tchau e bom almoço para vocês, né? Beleza? Falou, professor. Tchau, Falou. professor. Até. Tchau, Nicole. Tchau, professor. Até. Tchau, Duda. Tchau, professor. Tchau, Vitória. Até quarta-feira, pessoal. Falou, professor. Falou, cara. Até. Valeu. Tchau, pessoal.